Olá, boas-vindas ao Cienge Podcast da Construção. Eu sou Isadora Iscariotti, gerente executiva de produto da Prevision, que faz parte do ecossistema Cienge, e hoje eu tenho a honra de trazer aqui junto comigo Aldo Doria Matos, que sempre foi uma inspiração para nós como Prevision e também como estudantes de engenharia civil, profissionais de engenharia civil do mercado, sempre uma referência, né? Todo mundo conhece aí o livro vermelhinho de planejamento de obras do Aldo, então realmente é uma honra estar aqui hoje contigo, Aldo, e a gente está hoje fazendo esse podcast para fazer todo um esquenta aí para o nosso Consul Summit 2025, que está quase chegando, e o Aldo vai estar lá para falar muito sobre gestão de obras, que é o que ele mais sabe aí, é especialista no setor. Bem-vindos então, hoje a gente vai falar sobre o tripé de orçamento, planejamento e contratos dentro da construção civil. Aldo, seja muito bem-vindo. Pode se apresentar, contar um pouquinho para a gente aí da tua trajetória antes da gente iniciar as perguntas. Muito obrigado, Isadora. A satisfação estar com vocês aqui no podcast. E estou ficando ansioso aí para participar do Constru Summit, que está se avizinhando. Muita gente falando do evento. Só aqui em Salvador, onde eu estou, de uma semana para cá, eu já ouvi umas 5 pessoas diferentes dizendo que vão. Bom, eu sou engenheiro civil há 35 anos, sou autor de livros, trabalhei em construtora muito tempo e há 15 anos eu tenho uma consultoria que se dedica a esses 3 pilares: custo, planejamento e administração contratual. E trabalhamos nisso aí, ajudando construtoras, ajudando contratantes, fundos de investimento, empresas públicas, privadas, tentando levantar um pouco o nível da gestão de nossas obras. Perfeito, Aldo. Acho que já podemos começar então direto ao ponto, né? Por que então tu enxerga que esse tripé ele tem que andar junto, né? O orçamento e o planejamento e a administração contratual ali entra junto, né, com o orçamento. Por que tu enxerga que ele tem que andar junto? Aonde que começam os problemas lá na origem, escopos desalinhados, orçamentos mal analisados, enfim, como é que tu enxerga essa interdependência aí desses 3 grandes pilares que a gente está falando aqui desse tripé? Gostei da palavra aí, interdependência, porque é isso mesmo que acontece, o que deveria acontecer. Porque, veja bem, o que é orçar uma obra? É antever, né, prever como a obra será executada e quanto aquilo irá custar. Porém, o orçamento só vai sair confiável, só vai sair realista, só vai sair preciso se esse orçamentista conseguir traduzir em dinheiro aquela jornada, aquela execução. Então, eu vou dar um exemplo de por que o planejamento precisa ser feito para e passo com o orçamento. Veja só, existem algumas obras cujo prazo é dado pelo cliente e que, se você parar para olhar, você não consegue, você construtor, não consegue executar sem abrir um turno da noite. Então, esse turno da noite tem a incidência do adicional noturno. Se o orçamentista não tiver essa informação, vai faltar dinheiro. Outra coisa, suponha que você vai fazer uma obra de múltiplos canteiros. Pode ser um grande empreendimento do mercado imobiliário extenso, espalhado, pode ser uma rodovia, pode ser saneamento. Você precisa saber minimamente do planejamento quantas são as frentes de serviço simultâneas, porque assim o custo indireto, a quantidade de pessoas de suporte lá no orçamento vai precisar dessa informação. Então, orçamento e planejamento não podem estar dissociados, eles caminham de braços dados. E eu vejo, Isadora, muitas vezes, que quando a obra começa, pelo fato do orçamento e do planejamento serem feitos lá na matriz da construtora e não tendo nenhum tipo de interação com a equipe que vai fazer a obra, o orçamento e o planejamento terminam caindo em descrédito. Aquela equipe encarregada de fazer a obra, né, a equipe do canteiro de obras, olha para o orçamento, olha para o planejamento e dá uma risada lá com desdém. Então, é necessário que também essas pessoas
que vão fazer a obra participem desde lá do início, lá da parte da montagem do orçamento e da montagem do planejamento. Eu vejo que em muitas construtoras, orçamento é um departamento, planejamento é outro, e parece ter uma muralha ali no meio. Nós temos que dinamitar essa muralha. Quem vai fazer o orçamento precisa, ainda que ter um cronograma, ainda que singelo, para saber isso que eu estava dizendo, quantas frentes simultâneas nós temos, nós teremos, né? Se vai ter o turno da noite, qual é o tipo de equipamento que será utilizar, como eu vejo isso. A pessoa lá do orçamento usa uma premissa, eu vou escavar com escavadeira, aí chega lá na obra com carregadeira e trator de esteira, é diferente. E assim as coisas não se conversam. Aliás, esse é um fator de grande frustração que eu vejo no custo das obras. É o orçamento não conversar com o planejamento, minha querida Isadora. Perfeito, perfeito, Aldo. Acho que a gente pode falar, então, que é como se a gente estivesse trabalhando em silos, né? E que esses silos, eles têm que Nós temos morrer, que né? combater isso, né? Essa cultura de Exatamente. silos que existe nas empresas, em que a informação transita dentro do setor, verticalmente, né, numa estrutura de silo, faltando essa transversalidade, que é muito útil. Aliás, hoje em dia, uma palavra que nós temos ouvido muito aí na prática da gestão de obras é colaboração. A obra precisa ser um ambiente mais colaborativo. E colaborativo não é só entre os setores, é também entre as equipes, o encarregado com o engenheiro, com o mestre. Esse fluxo horizontal e vertical da informação é muito importante. Perfeito, perfeito, Aldo. No período em que eu trabalhei em obra, a gente via muito isso de chegar, onde é que está o cronograma da obra? Vamos ver como é que tá. Aí puxava-se uma gaveta, ou quando você olhava, não, tá com gestão à vista, tá na parede, mas tinha um post-it ali em cima com alguma outra coisa, uma foto, uma nota fiscal. Aí, como assim, né? Não é possível. Você Então, sabe que outro puxando. dia eu entrei numa obra e perguntei, tem cronograma? Eles me apontaram lá na parede da obra um cronograma, estava até impresso numa folha A0 grande, mas eu fui olhar, o papel estava amarelado, Isadora. Eu perguntei, esse papel foi preso aqui há quanto tempo? Aí disseram, isso ainda foi na época de Renato. Pô, Renato já tinha saído da obra há 6 meses. Ou seja, esse planejamento, pelo amor de Deus, esse cronograma aí está válido, a probabilidade dele estar válido, por melhor que ele tenha sido feito inicialmente, mas não deve estar válido, não é? Porque o ambiente de obra é mutável, é dinâmico, as coisas vão se sucedendo, os incidentes vão ocorrendo e também as boas notícias, antecipação de um prazo, uma produtividade que você está atingindo que está melhor. Então, nós não podemos prescindir de um planejamento que se traduz num cronograma com atualizações periódicas e, você usou a expressão bastante feliz, de gestão à vista. Nós precisamos trazer o cronograma para a mesa, para a reunião. O encarregado precisa saber ler o cronograma. Não, talvez não o cronograma todo, do começo ao final da obra, mas aquele cronograma da programação semanal ou quinzenal, assim como os subempreiteiros. Aliás, esse também é um outro ponto fraco que eu vejo das construtoras, é não trazer os subempreiteiros para a mesa, não pegar o subempreiteiro para ele também ajudar a fazer o cronograma, a validar o cronograma e a dar as contribuições dele aí para melhorar o plano de ataque, melhorar a comunicação e aumentar a chance de sucesso da construtora. Perfeito, Aldo. Tu trouxe um ponto de validação, né? Quais que seriam os pontos que tu acha imprescindíveis serem feitos para que seja validado um cronograma e um orçamento também? Quais são os passos que, né, quem está nos ouvindo aqui poderia fazer para, se eu fizer isso aqui, eu tenho mais chance de sucesso porque eu realmente estou validando meu cronograma, validando meu orçamento lá no início do meu projeto?
Vamos lá, vamos começar aqui pelo orçamento. O que seria validar um orçamento? Muitas vezes o que nós vemos é que alguém na sede da empresa orça uma obra, aí consegue aquele contrato, seja de obra pública, seja de obra privada, e passa aquela caixa preta ali para quem vai fazer a obra, uma equipe que não foi consultada antes, uma equipe que não tem conhecimento das premissas do orçamento e que, olha o que eu vou dizer, muitas vezes sequer vai abrir esses arquivos, vai abrir o programa onde foi feito o orçamento para fazer a obra no dia a dia. É como se estivesse começando uma nova batalha. A validação do orçamento é um rito, aliás, eu gosto dessa palavra. Por quê? Porque um rito é aquilo que precisa ser seguido. Então, no processo de funcionamento da construtora, é necessário ter esse rito. E esse rito de validação do orçamento é o quê? É uma apreciação conjunta. O pessoal da área técnica de orçamento, o pessoal de planejamento, de suprimento, o pessoal de produção que vai fazer a obra, eles juntos vão deliberar sobre aquelas premissas que foram utilizadas. Então, o orçamentista utilizou uma produtividade de, sei lá, 15 metros quadrados de parede de bloco cerâmico por dia. Ele, orçamentista, tem essa composição no banco de dados lá do programa de orçamento, mas ele precisa saber, nessa obra, nesse caso concreto, esse índice, essa produtividade é factível? Quem está lá na frente de serviço, quem está na produção, que está sempre exposto a esse tipo de situação, pode, juntamente com o orçamentista, dizer, porra, tranquilo, isso aí a gente faz, fizemos no edifício Alfa, que a gente acabou de fazer, ou dizer, não conseguimos não, porque veja que o nosso pé direito é alto. Esse índice que você está usando é para prédio normal, de pé direito de 3 metros. Esse grande, a produtividade é mais baixa, porque tem que ficar subindo o andaime. Então não é 15 metros quadrados por hora, bote por 10, porque no edifício beta a gente estava fazendo nesse tipo de coisa. Ou vamos pegar uma obra que tenha terraplenagem, um loteamento, um shopping center, sei lá. É também necessário ver de onde você está tirando o material, onde você está levando, qual é a distância de transporte. Você consegue fazer isso com esse tipo de caminhão que eu utilizei? A pessoa lá da produção vai dizer, não, eu acho esse caminhão muito grande para essa via, ou tá bom. Então, essa sessão de validação do orçamento é muito rica. Uma outra coisa que o pessoal de campo reclama muito, que a sede da empresa orça a obra com um custo indireto muito pequeno. Aqui, só tenho 2 engenheiros, mas eu vou precisar botar 4. Veja aqui que só tenho um técnico de segurança do trabalho. Olhe, se essa pessoa que vai fazer a obra tivesse sido chamada durante ali o processo de fechamento do orçamento, aí sim ela teria mais chance de trazer, de aportar informação. E aí tem um lado psicológico também, Isadora, é o seguinte, quando você traz essa pessoa de produção, de suprimento, para dar um palpite lá na época do orçamento, essa pessoa automaticamente se transforma também numa coautora, né? E responsável também por aquele orçamento. Com relação à validação do planejamento, tem muito a ver com a sequência de execução da obra. Vou dar um exemplo de uma obra que eu fui outro dia. O cara pegou um cronograma e olhou assim com um certo desprezo e disse, rapaz, povo da sede, fica fazendo. Veja se eu consigo começar a cravar as estacas do sul para o norte. É impossível chegar lá. Aí ele diz, quem fez o cronograma botou que as estacas vão sendo cravadas do sul para o norte. Bom, o que é que esse cronograma deveria ter tido? Uma sessão prévia de concordância com relação ao plano de ataque. Porque o engenheiro de campo foi lá, correu o trecho, visitou o terreno, conversou com pessoas de outras obras, botou a cabeça
para quebrar. Então, o cronograma não pode ser produto de uma pessoa única lá na sede. Tem que ter essa costura, precisa ter essa inter-relação. Então, vai dizer, não, eu vou começar do norte, porque eu começo por aqui, que é a entrada do canteiro, e à medida que eu for cravando as estacas, eu já tenho aqui uma praça onde eu posso trabalhar. Então, essa montagem do plano de ataque, todo mundo junto, aumenta, potencializa a chance de sucesso, tanto em termos de custo, quanto em termos de prazo. Perfeito, Aldo. Acho que, novamente, na tua fala, tu traz muito a questão de colaboração, né? E o próprio comprometimento que o time de campo fica se participa desde o início das definições, seja do cronograma, do orçamento, né? Então, acho que tudo tem a ver também com esse psicológico que tu muito bem colocou. E mais do que isso, né? Acho que todos estão com o objetivo de entregar a obra no prazo, entregar a obra dentro do custo. Qual que é o papel de cada um e como é que se interrelacionam esses papéis para que isso, de fato, seja uma realidade lá no futuro, né? Muito bom. Em relação à administração contratual, assim, como que tu vê os desafios de mais essa ponta, né? Quando a gente fala de gestão de obras, né? Conectadas também ao orçamento e planejamento. Ei, antes da gente seguir com o papo, tem uma ótima dica para você que vive o dia a dia da construção. Já ouviu falar no Constru Summit? Se ainda não garantiu seu ingresso, essa é a hora. Nos dias 4 e 5 de junho, você vai mergulhar no que há de mais atual no setor, encontrar quem está movimentando o mercado e descobrir soluções que podem virar o jogo na gestão da sua empresa. E o melhor, tem 20% de desconto te esperando. O link com o cupom está aqui na descrição. E você já sabe, se quiser acessar conteúdos úteis e gratuitos, visite o site do Cienge, www.cienge.com.br. Muito bem, vamos lá. O orçamento e o planejamento começam em cima de um determinado escopo, né? Isso pode ser um hotel, isso pode ser uma estação rodoviária, isso pode ser uma usina hidrelétrica, pode ser uma estação de tratamento de água. Existe um projeto original que dá origem a um orçamento original e a um planejamento original. Você que está ouvindo aí, eu quero que você levante o dedo. Eu já deixei o meu levantado porque a minha resposta é levantando o dedo, que é a seguinte: você já viu alteração de escopo ao longo da obra? Isso acontece sempre, não é verdade? Seja porque o cliente alterou o projeto, seja porque o cliente quer mudar uma especificação, seja porque o cliente decidiu aumentar um pouco o escopo a ser entregue, seja porque o cliente decidiu suprimir uma parte daquilo que estava contratado inicialmente, seja porque o tipo de solo lá não é aquele que estava previsto no projeto. Nós encontramos rocha, nós encontramos água. Então, existe uma multiplicidade de fatores que levam a que o orçamento e o planejamento precisem ir sendo ajustados ao longo da vida da obra. Esse nome administração contratual entra em cena quando existe uma relação da obra com um cliente. Esse cliente da obra, quem é o cliente? Bom, se eu pegar uma obra pública, o cliente do construtor vai ser a prefeitura, o Estado, né? Aquele órgão lá público que está contratando. Se for um contrato entre empresas privadas, é o contratante e o contratado. E mesmo que a sua empresa seja do mercado imobiliário, você é incorporador, existe uma questão também de cliente interno. O construtor tem como cliente o incorporador. Esse, por sua vez, tem como cliente o adquirente lá na frente. Então, se nós não mapearmos aquilo que se chama de gestão da mudança, né? Se nós não mapearmos os fatores que requerem a gestão da mudança, o orçamento e o cronograma terminam ficando capengas. Então, é muito comum você ver a empresa ficar trabalhando com um orçamento, mas que já não conversa mais com o escopo atual da obra. Ou o cronograma ali está sendo feito, eu peguei semana passada,
o cronograma estava ali, eu perguntei ao engenheiro da construtora, esse cronograma está com 100% do escopo? Ele disse não, porque nós já fizemos um aditivo, mas ainda está faltando eu jogar isso aqui no cronograma, ou seja, ele está precisando ainda fazer direitinho a gestão da mudança, que é o quê? Pegar tudo que está mudando e revisitar o orçamento e revisitar o planejamento. E a depender da forma como a obra foi contratada, muitas vezes quem arca com essas mudanças é o próprio construtor, outras vezes quem arca é o contratante. Agora, como nós estamos falando aqui de gestão de obra, né? Quanto mais cedo esses impactos da gestão da mudança forem detectados, maior é o tempo hábil para se tomar uma decisão. Que pode ser de avisar, minha obra vai atrasar quanto? 10 dias? Ou outra coisa, para se tomar uma ação corretiva, fazer um plano de mitigação de atrasos. Então, é muito importante. Aliás, é isso que a nossa consultoria aqui faz, é esse tripé de custo, planejamento e administração contratual. Eu peguei um caso outro dia, esse caso, inclusive, não a construtora e o seu cliente, que era um grupo hoteleiro, isso era um hotel muito grande, isso foi parar numa arbitragem, para você ter uma ideia. Por quê? Porque os eventos foram se sucedendo, a obra foi tendo o seu prazo postergado, certo? O cliente foi mudando especificação, o cliente teve dificuldade de liberação de área num determinado local da obra, porque teve lá um conflito com um terreno vizinho. Ou seja, tudo foi se mudando, mas o construtor e o cliente, com aquela dose exacerbada de otimismo, achavam que iam conseguir ali dominar tudo e que terminariam no preço pactuado e no prazo pactuado. Não foi nada disso. A obra se espichou quase um ano, o cliente perdeu o verão para alugar o hotel, que era uma cidade praiana, e o hotel, né, seria bastante ocupado no verão, e o construtor teve que arcar com um custo indireto por muitos meses mais, e isso não conseguiu ser negociado em tempo hábil. Eles terminaram indo para uma arbitragem, e aí eu estou ajudando a resolver isso. Fui atrás do cronograma. O cronograma não refletia as mudanças. Putz. E os registros, tinha diário de obra, também pífios. Então, estamos tentando fazer aí um trabalho de arqueologia das informações para ver em cada momento quem deu causa ao quê. E aí, se você olhar, Isadora, a gente está de novo casando tudo: custo, prazo e o contrato. Aliás, contrato é uma coisa que vocês precisam ler, viu? Vocês estão assistindo aí o podcast. Perfeito. Engenheiro Perfeito, não Aldo. lê contrato não, mas tem que ler. Tu, como um bom engenheiro e advogado, pode trazer essa dica com toda a precisão, né? Legal. Eu ia comentar, então, tu trouxe um pouco da visão de início de projeto, validar orçamento, validar cronograma, começar a obra muito bem alinhados, a partir daí fazer muito essa questão da gestão da mudança, entender o que está acontecendo, as variações que tem para tomar ações corretivas ou já avisar, dar uma notícia ruim, né, de ter algum prazo ou custo estourado. E que dicas práticas, assim, Aldo, de boas práticas mesmo, que tu poderia trazer para quem está ouvindo para a gente? Estou fazendo uma obra, estou vendo que ela está atrasando, o que eu posso fazer hoje, assim, né? Qual que é o primeiro passo que eu deveria fazer? O que eu deveria implementar na minha construtora? Que rito, que processo, enfim, o que tu teria de sugestão para trazer para o pessoal? Bom, vamos lá. Se você começou a sua obra sem cronograma, nunca é tarde para você parar e fazer um cronograma. Ah, mas eu já fiz aqui a fundação, já fiz. A sua obra começa hoje. O que passou, passou. Vamos fazer um cronograma do remanescente, do que falta fazer. Esse cronograma, se você
validá-lo com as equipes de campo, esse cronograma passa a ter um valor de realidade maior do que um cronograma ali feito de forma empírica, às vezes até no Excel ou de forma chutada. Bom, segunda coisa, você precisa orçar sempre, você precisa revisitar o orçamento e sempre estar atualizando o orçamento do remanescente, tá? Então, vamos pegar os pacotes de serviço que falta ser feito e vamos refazer. Porque pode ser que algum serviço você consiga contratar mais barato do que você orçou, ou, ao contrário, algum serviço pode ser que tenha tido um aumento de preço. Então, primeiro, reorçar, replanejar. Segundo, se esse replanejamento está mostrando um prazo maior do que o contrato, né? Maior do que o prazo que seu cliente quer, você precisa, aí a árvore de decisão se abre. Será que esse atraso que eu experimentei até agora é todo culpa minha? Será que meu cliente não tem culpa em um pedaço desse prazo adicional? Aí é a administração contratual que entra em cena. Realmente eu fiquei parado aqui porque o cliente estava revendo o piso lá dos apartamentos, me atrasou um mês. Para que é importante ter essa informação? Para você, construtor, fugir da multa, não é isso? Você dizer, esse atraso todo, eu tenho uma parcela pequena, mas você, contratante, tem também o seu quinhão de culpa aqui, você tem a sua parcela nesse atraso. E a outra coisa é, caso realmente vá dar esse atraso e esse atraso não pode ser suportado pelo cliente, você fazer alguns cenários de antecipação, que isso pode ser aumentar equipes, pode ser abrir um turno da noite, pode ser alguns serviços trabalharem em hora extra. Agora, uma coisa, Isadora, que eu vejo, às vezes eu chego numa obra, eu gosto de ficar depois que os funcionários saem. Aí eu fico olhando e pergunto, aquela equipe ali está fazendo hora extra? O cara diz, tá. Aí eu digo, esse serviço que eles estão fazendo está no caminho crítico da obra? Porque o caminho crítico é o que vai determinar a duração total da obra. Se eu tiver injetando recurso para encurtar uma tarefa que não está no caminho crítico, é inócuo. Não vai trazer nenhuma redução lá no prazo total. Se eu tiver que reduzir um prazo, eu tenho que identificar o caminho crítico, e para isso eu preciso ter um cronograma, né, minimamente válido, e agir em alguma atividade que esteja no caminho crítico, porque essa sim se traduz no prazo lá total. Então, é isso, é identificar qual o prazo que vai dar, ver quem causou, né, a quem compete a responsabilidade por esse prazo, para ver se o construtor tira um pouco da culpa integral de suas costas, e aí fazer um plano de recuperação do atraso com ênfase no caminho crítico, porque esse sim que é sensível ao prazo. Aí a obra começa a ter um norte, né? Aí a obra começa a fazer sentido e todas as baterias vão apontar numa mesma direção. Não é o que a gente vê nas obras, a gente vê assim uma falta de matéria-prima para o gestor tomar decisão. O cronograma que ele tem é chutado, ninguém acredita naquele cronograma. Os custos, ele está perdido, já não sabe mais para onde foi. A obra tinha um escopo, agora já tem outro e ninguém consegue mais fazer essa segregação. Isso você tem que começar a obra já com essa mentalidade. E aí ter um ERP, um aplicativo de planejamento, isso ajuda bastante. Outra coisa que eu vejo, que é um erro comum, é que as pessoas administram a obra como uma conta única. Obra, pum. Não. Você precisa quebrar isso em etapas.
A unidade de gestão da obra não pode ser o todo, tem que ser etapas, né? Etapas, ou como eu costumava chamar, unidades de acompanhamento. Então, eu dividi ali em fundação, estrutura de concreto, revestimento interno, fachada, instalações elétricas e hidráulicas. Essas unidades são mais gerenciáveis. Primeiro, porque é mais fácil delas terem um responsável. Segundo, que eu orço, quando eu orço por essas unidades. Então, eu consigo ter qual foi o valor orçado por essas unidades. E fica uma unidade de controle menor do que a obra como um todo. Isso também ajuda. Às vezes eu pego aí uma empresa e digo, deixa eu ver como é que você montou aqui o Cienge para fazer o controle do custo, e o cara está no nível obra. Pronto, parou ali. Aí é muito difícil, né? Convenhamos. Aí é mais difícil, porque você não está sabendo quem é o culpado. Onde é que eu estou perdendo dinheiro? É na esquadria? É na instalação elétrica? É na pintura? Fica tudo um pouco etéreo e difícil de mastigar, difícil de deglutir. Perfeito, perfeito, Aldo. Eu lembro bastante das experiências que eu tive com obra também, e na época a gente sempre tentava conectar o orçamento, como trouxesse, com o planejamento e o contrato em si. Era uma incorporadora, então a gente tinha vários terceiros que faziam os serviços da obra, e era muito importante quando eu falava para eles, se tu executar a parede de alvenaria do 5º, do 6º e do 7º esse mês, tu vai ganhar tantos R$ 1.000 no final do mês. Então, para ele, aquilo trazia uma previsibilidade muito grande e tornava atrativo, né? Então, ele se comprometia com aquele planejamento que a gente levava pelo bolso, mas se comprometia com aquele planejamento. Pois é, olha aí, o que você está falando nada mais é do que colaboração. Essa pessoa passa agora a torcer para que aquilo dê certo. Exatamente. O sucesso do empreendimento é o sucesso deles também. A gente vê exato. Dele também. Funciona muito bem. Legal, Aldo. Vamos mudar um pouquinho de assunto, entrar aqui agora em inteligência artificial. Queria te fazer uma pergunta, entender como é que tu está enxergando esse novo movimento, né? Quando a gente olha para a área de tecnologia, de inteligência artificial já implementada em canteiros. Tu tem visto isso no teu dia a dia? Tu vê que isso já é algo que está se disseminando nos canteiros? Ainda não? Mais uma visão do Aldo sobre o assunto mesmo. Bom, eu vejo essa questão de inteligência artificial com uma certa cautela. Porque, veja só, o que é inteligência artificial? É um burro com asas. Na verdade, embora o nome seja inteligência, mas, na verdade, nada mais é do que algo que vem de instruções de uma máquina, certo? É necessário ter alguém interagindo com a inteligência artificial, uma inteligência humana, para poder saber se aquilo que está sendo gerado pela IA faz sentido. Então, eu tenho visto algumas iniciativas, tanto em custo quanto em planejamento, como em administração contratual, que me deixam assim otimistas. Já outras menos. Eu vou dizer as que me deixam mais otimistas. Exemplo, vamos supor que você tenha um serviço que é realizado dezenas de vezes, certo? Vamos supor que você vai fazer aí o Minha Casa Minha Vida e tem lá a parede de concreto e você tem um cronograma que você botou, sei lá, 10 dias, certo? 10 dias e esse serviço tem 50 ocorrências lá, todas de 10 dias. Porém, quando você começa a atualizar a rede, surge um padrão que a IA consegue pegar. Ela diz assim, toda vez que tinha uma tarefa com a descrição tal coisa, esse número de 10 virou 11. Ele consegue buscar um padrão e ele já consegue dizer, planejador, olha, do jeito que você está indo, aquele 10 não é 10, é 11. Porque os nossos softwares não conseguem fazer isso. Eles vão empurrar para frente, mas todas as atividades continuam com 10. Nesse caso, a IA, um pouquinho inteligente, consegue dizer, você está trabalhando com uma informação que não está muito aderente à informação do passado.
essa é uma boa utilização aí. Outra utilização que eu vejo é, exemplo, você consegue, isso já tem até algumas startups fazendo isso, é assim, você consegue atrelar, quando você está fazendo uma atualização uma atualização do cronograma, você pegar informações da administração contratual. Vou dar um exemplo. O cliente, você pode dizer assim, pô, eu acho que tudo que tem respeito, tudo que diz respeito com liberação de área, o fornecimento de projeto, vai ter um atraso da ordem de tantos dias. E só com essa informação o cronograma pode ir sendo atualizado. Eu vi uma outra que eu gostei bastante, é o seguinte, acontece um problema na obra e você pode dizer o seguinte, cronograma, procure, dentre essas 4.000 atividades, as que tem, aí a IA vai ler e entender o título das atividades. Me procure aquelas que têm a ver com chuva, certo? E aí ele vai atrás de quais são as atividades que têm a ver com chuva, porque eu estou vendo que o inverno aqui em Salvador vai se prolongar. Ele consegue ver lá tudo que pode ser sujeito a algum atraso devido à chuva. O que é interno dentro do apartamento não é o caso, mas imagine que isso seja uma estrada, né? Então, essas informações ajudam. Outra coisa que eu acho que a IA vai ajudar muito é a comunicação, de tal maneira que um encarregado, tendo escrito alguma coisa num tablet que tenha a ver com uma cota errada, que já dispare aquilo para o projetista, que já mande aquela informação para o planejador e ele já automaticamente saiba quais são as atividades do cronograma que eventualmente vão ser impactadas por aquilo. Eu acredito bastante nisso. Agora, o que eu não acredito é que a IA vai tirar engenheiros da obra. Eu acho que nós não estamos maduros para isso, não. Acho que o engenheiro ainda vai estar lá. Eu penso é o seguinte, a IA não vai substituir o engenheiro. O que vai acontecer é um engenheiro que saiba falar com a IA vai substituir um engenheiro que não sabe falar com a IA. Essa é a minha singela contribuição aí com relação a isso. Perfeito, Aldo. Internamente a gente tem vários fóruns de tecnologia aqui dentro, né, do Cienge, e a gente fala exatamente... Eu quero até conhecer mais se você me convidar. Com certeza. Não é uma substituição mesmo de profissionais, mas aquele profissional que não sabe mexer, realmente, que use a IA a seu favor para se tornar mais produtivo e eficiente, com certeza vai aos poucos ir ficando para trás, né? Então, bem legal, tu trouxe uma visão de identificação de padrões, né? Então, identifico esses padrões e gero insights para que me ajude a tomar decisões aqui para a obra, entender tendência da obra, entender qual que é o impacto que vai acontecer se continuar com esse padrão que eu estou tendo. Bem legal o teu ponto de vista, acho que até gerou vários insights aqui para a gente como pessoas de produto. Falando de tendências, então, né, e dados aí para tomada de decisão, queria te ouvir um pouco nesse tema também, Aldo, em relação a KPIs, a indicadores, o que para você hoje é relevante, né, quando você faz uma análise dentro de uma obra, tanto olhando para o pilar de custo quanto de prazo, quais que são os indicadores que são relevantes aí para o pessoal tá de olho? Olha, eu utilizo no meu dia a dia a técnica do valor agregado, certo? O que quer dizer isso? É o seguinte, é você comparar o que você teve de custo, não é desembolso, é custo. Porque você já fez essa parede, mas vai pagar o tijolo no mês que vem, tem que pegar aquilo ali e traduzir para custo, porque o serviço foi feito. Pegar e comparar o custo orçado de um determinado serviço com o custo realizado daquele determinado serviço. Isso gera um indicador chamado IDC, Índice de Desempenho de Custo.
Quem gosta de inglês é CPI, Cost Performance Index. Esse é um indicador que eu gosto de gerar, mas não para a obra como um todo. Se eu puder gerar por etapas, poxa, eu tenho um cardápio maior de informações ali ao meu dispor. Outro indicador que eu gosto é o seguinte, é avanço versus percentual do custo que eu já gastei. É um número solto, mas ele é uma coisa. Eu digo assim, qual foi o meu avanço físico até hoje total da obra? X%. Qual foi o meu custo acumulado até a obra? Eu gosto desses parâmetros, porque à medida que eu vou fazendo isso, eu vou vendo se a boca do jacaré vai abrindo ou fechando. Outra coisa, percentual do indireto, gasto até hoje versus o avanço físico. Aliás, indireto é algo que sempre estoura nas obras. Esse também é um bom indicador. E o outro é olhar a duração total da obra nas diversas atualizações do cronograma. Qual é a tendência? A cada atualização, o meu prazo está escorregando ou o meu prazo escorregou e está voltando para o que eu queria? Então, isso também, já que nós estamos falando de tendência, é importante. E isso nós conseguimos fazer hoje em dia até com painéis feitos em Power BI, né? Você pega a informação do project com algo que está armazenado numa planilha onde você está armazenando dados históricos no Excel, você traz algo aí do ERP, do Cienge ou do Prevision, isso ajuda bastante. Aliás, diretor de obra não pode ficar somente se abastecendo oralmente por reunião. Ele precisa ter um painel ali na frente dele. Agora, o que eu vejo, viu, Isadora, é que tem muito empresário que não sabe ler o painel. Então, a gente precisa voltar um pouco atrás e fazer uma capacitação de como ler esses indicadores. Isso aí é um folhetinho, uma aula rápida, um e-book, que ajuda. Aliás, eu faço aqui com meus clientes. Eu ensino como ler aquelas coisas ali. Perfeito, Aldo. Aldo, estamos nos encaminhando aqui para o final do episódio. Poxa, passa rápido isso aí, hein, Isadora? Passou, viu? Dá para a gente fazer mais um, então. Já se prepara aí. Eu gosto muito, porque eu milito aí nessa parte de gestão e eu tenho como se fosse assim, uma missão minha, que é eu preciso melhorar o padrão geral. Sabe como é? Não é para vender serviço de consultoria, nem para vender livro, não. É uma questão mesmo de torcer pelo bem comum, né? Para a gente pegar essa massa de conhecimento que tem aí, pegar esse parque tecnológico que nós temos, pegar essas soluções todas e ajudar o empresário, ajudar o engenheiro da obra, ajudar o nosso ecossistema da construção a subir a barra do desempenho e fazer nossas obras mais bem-sucedidas. Perfeito. Obrigado pelo convite, viu? Você sempre muito gentil comigo. Obrigado pelo convite. Você é muito simpática aí, comanda o podcast com muita naturalidade, muita leveza. Foi uma satisfação para mim. Imagina, Aldo. Voltamos para a palavra, acho que principal do nosso tema hoje, de todo o episódio, que foi colaboração, né? Falamos de colaboração dentro do canteiro, entre as equipes, entre os setores, mas também a colaboração, né, que demais profissionais podem ter e que juntos realmente a gente consegue alavancar aí a produtividade da construção civil no Brasil, que está no mundo, né? Tu é referência internacional, então muito obrigada. Nos vemos aí no Constru Summit 2025. Quem não garantiu seus ingressos aí, ainda dá tempo, pessoal, mas está chegando. E vamos nos encontrar lá com o Aldo, que vai estar lá na plenária do Constru Summit nos dias 4 e 5 de junho. Um abraço, Aldo. Muito obrigada. Nos vemos lá. Obrigado pelo convite. Um abraço. Esse foi o episódio de hoje. Aproveite para nos seguir no YouTube, Spotify e Cienge Comunidade. Espero você em mais um Cienge Podcast da Construção. Até mais!